421. É um montão de oração. Deus que está com a vida forte. Eu podia ver. 421. Quero canto
mesma música, né? Mas uma palavra atrapalha aí tocar. Então, vamos para a mensagem agora. Agradecemos a Deus pela presença do irmão. Peço perdão nesse minuto, fiquei perdido. Não estou lendo a música, mas por causa das palavras não consegue dar memória ainda, né? E agradeço a presença dos irmãos. Tem a Carol e a Maria Clara visitando, o Papanice, a Irmã Maria e os irmãos. Os irmãos, o assunto que eu vou pegar aqui vamos começar no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15 ao 19. Lá tem várias passagens. O assunto é sobre agradar a Deus. Todos os versículos que falam, textos que falam de agradar a Deus, eu fui procurando e fui juntando. Faz tempo que fiz isso. Hoje estava implementando mais, corrigindo mais. Então, primeiro, tem 3 atitudes que agradam a Deus. 3 atitudes. Principal. Quem ama a Deus, ele quer agradá-lo. Primeiro, vamos fazer uma coisa. Irmãos, Deus ele se agrada, ele sente prazer quando nós agradamos Ele. Mas é só Deus? Irmão, toda a criação ela sente bem quando se agrada a ela. Todo ser humano, mulher, marido, homem, criança, filho, e os animais. Os animais também, eles ficam contentes quando se agrada a eles. Ontem, nós estamos aqui, chega uma Maria desceu, o Thiago estava entrando, quando foi para sair, ela falou: você quer chegar até um curão aqui? Eu falei: pronto, não vou mais embora. Já brinquei com a irmã Maria, pegava a bola inteira, eu não ia, ela vai ficar com aqui. Aí chegamos, no curau, ainda contando a casa do Paulo, esse dia também, chegava a panela, ligou o curau. Aí foi bom. Depois vieram conversar com o Techá. Sabe o que eu lembrei agora? Que eu sentava ali, mas elas conversavam. Olha, não tinha jeito, ele vai ficar aqui sem mais embora. Eu via um gato, em cima da muletinha, bem deitadinho por dentro, e o outro no chão. Você sabe, eu gosto de criação, eu não gosto de estar pegando criação, às vezes, só gosto de criação, não, eu gosto da criação. E eu lembrei do meu pai. O meu pai gostava de animal, não podia judiar de um gato, judiar de cachorro, qualquer criação. Ele chegava em casa, os gatos iam tudo rodeando nos pés dele, assim, tudo pequeno, não batia, não deixava nada. Eu olhava os gatos tranquilo, eu vendo daquele jeito, sabe? Eu das 6 lá, nós conversando, e o gato estava bem quieto. Então, a criação gosta de carinho, de amor. Ninguém gosta de estupidez. Ninguém se sente bem com a desobediência, com a pessoa desobediente. Ninguém gosta de uma criança mal criada, vamos dizer assim, sem educação. Uma criança obediente, uma criança que agrada o filho, etc. Então, aqui o primeiro ponto: quem ama a Deus quer agradá-lo. Tudo que você ama, você quer agradar ele. Se ama o seu amigo, você quer agradar o seu amigo. Se você ama a sua mulher, quer agradar ela. Vice-versa. Segundo, quem ama a Deus quer servi-lo. Quer servi-lo. Terceiro, quem ama a Deus quer somente o bem, não quer o mal. Quem ama a Deus não quer pecar.
mas foge do pecado e da injustiça. Ele foge. Quem ama a Deus, ele não quer fazer injustiça, ele procura fazer só justiça. Às vezes faz injustiça, mas ele ama a Deus, ele quer agradar. E o que Jesus disse a Pedro? No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14, vamos começar. Versículo 14 de João 21. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então, vemos aqui, está contando, já é a terceira vez. A Bíblia está falando do Espírito Santo. 15. E, depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Olha, João 21, 15. E, depois de ter jantado, Jesus jantou junto com eles. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. É os crentes, os novos, os crentes novos convertidos. Quando ele disse assim para Pedro: tu me amas mais do que estes? Que quer dizer esse estes que ele está falando? Quando ele falou este, é o próximo dele que estava junto, os discípulos. Eu já vi gente interpretar falando que Pedro gostava da pesca, ele falou que ama mais que os peixes. Não tem fundamento isso. Tu me ama mais que estes discípulos me amam? Que Pedro antes tinha falado, né? Antes de tudo se escandaliza, eu não escandalizarei, isso e tal, mostrou muito. E Jesus aconteceu aquilo que falou para eles sobre a crucificação, e aqui já estava depois glorificado. Vocês sabem do cantar do galo, que ele negou Jesus, Jesus falou que ele ia negar. Então, e ele respondeu assim: sim, Senhor. Ele falou: tu sabes, que Jesus sabe que te amo. Aí Jesus respondeu para ele, deu a recompensa para ele. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Quer dizer, agradar a Deus. Agradar a Deus, falou para ele. Então, esta pergunta mexeu com o eu de Pedro. Todos nós temos isso. Dependendo da mensagem, dependendo do assunto, dependendo do que a gente prega, o que a gente ouve, assim mexe com o eu de cada um. Isto antes da crucificação de Jesus, Pedro disse que amava Jesus também. Aí fala ele falou: Simão, filho de Jonas. Não é aquele Jonas do peixe, não. Mais do que esse. Então Pedro, ele falou: Pedro, tu me amas mais que os outros discípulos me amam? Por que Jesus perguntou? Para ficar registrado de prova para os outros, porque para Jesus não precisa de prova, mas nós precisamos de provas. E os demais discípulos também precisavam. E o próprio Pedro. Jesus usou o verbo aqui, grego, diz, para um amor ardente. Eu amo, tudo bem, mas tinha aquele amor ardente. É o amor que a quem ama ele sofre, como diz Paulo lá em 2 Coríntios. O amor é sofredor. O amor faz fazer alguma coisa. Simão Pedro tremeu na base aqui agora. Está vendo? Ou na fé, confiando em si próprio, como ele diz, como muitos da atualidade diz também. 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Porque Jesus, olha, segunda vez, Simão repetindo a mesma coisa:
Então os outros discípulos devem ficar tudo assim, curiosos. E Pedro deve que tremeu, ele ficou. Por que Jesus estava só para o meio dos outros? Isso, voltando para Pedro. Disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe a Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Olha a diferença. Lá no 14, no 15, ele falou: apacenta os meus cordeirinhos, aos crentes novos. Agora, apacenta minhas ovelhas, já são grandes, já são desmamadas, já não estão precisando mais de leite. Os cordeirinhos precisam de alimento de leite, com leite. Ele fala aí, 1 Coríntios 3, Paulo falando. Já precisa de alimentos. Cuida apacenta minhas ovelhas. São grandes, maduras, crentes maduros, não são crentes novos. Então a palavra aqui para este quer dizer os outros discípulos. Jesus, ele dá incumbência a Pedro de apacentar os novos convertidos que necessitam de cuidados especiais, que seria confiado a ele, e as ovelhas também. 17. Ó Pedro, Jesus disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me? Simão agora entristeceu, porque ele ficou triste. Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. Ele ficou, mexeu na consciência. Por quê? O que está acontecendo aqui? Esse homem está interrogando assim. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Ele falou. Já não precisava nem falar mais, afirmar mais. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando falando para Pedro, agora 18. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, falando para Pedro, você era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já forem velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então ele disse para Pedro, e para nós também, quando a gente é novo, a gente não sabe o dia da manhã. Eu não sei quando tiver 80 anos, 90 anos, se vai chegar lá. Mas quando a gente é novo, a gente toma a decisão, você sai com tudo. E você vai onde quer, ou andando, faz o que quer. Desobedece, faz. Mas quando chegar, está falando para Pedro, quando você é moço, mais moço, te cingias a ti mesmo. Você fazia, você se vestia a roupa, você tomava seu banho, você vestia a roupa e tal, e você é melhor. Vamos, espera para quem tem. Agora, e andava onde você queria. Mas quando já forem velho, falou assim, agora não, quando for velho, vai dar a mão, ele vai ter puxado da mão, vai dar a mão, ele puxando você da mão. Terá a mão, as tuas mãos, e outro te cingirás. Outro vai te trocar roupa, vai te fazer tudo isso. Que nem uma enfermeira faz com o paciente, doente. Etc. E muitos fazem isso. E te levará para onde tu não queiras. Aí você vai dando a pessoa aqui. Eu vejo uma pessoa idosa, pessoas que eu conheci, várias pessoas, eu não vou falar, menos 2 que eu vejo bem nesse tempo. Mas tem mais tempos ainda que a gente tem isso. A pessoa quando é nova tem aquilo de você viveu com aquela pessoa, a pessoa com aquela disposição, e vê depois, muda tudo. Ele vai onde os filhos levam, se é que levam. Ele não vai sozinho mais, depende. 19. Ele disse isso,
Ele disse isto significando com que morte havia de ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Ele, depois que ele deu esse sermão, com poucas palavras com o apóstolo Pedro, ele disse, significando que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse: segue-me. Até na morte, morrendo, agradando a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus. Muitos estão morrendo, não estão glorificando a Deus, glorificando o inimigo, Satanás. Cristo usou a palavra ovelha, e ele se refere aos cristãos fortes, entre aspas, amadurecidos, por exemplo. A Bíblia nos ensina e nos mostra como podemos agradar a Deus em nossas vidas cotidianas. Irmãos, os cristãos devem ter um propósito na vida dele. Faz um propósito: eu quero agradar a Deus. Primeiro lugar, agradar a Deus. Depois, poder agradar o homem. Primeiro, é viver perto dele, junto com ele. Esteja onde esteja, vivendo. Quando você fica nervoso, você faz qualquer coisa errada, você não está vivendo perto de Deus. Está longe, é perigoso isso. Segundo, em estar sempre na casa dele. Onde é a casa de Deus? Responde: onde é a casa de Deus? Não. Lá para perto. Onde é a casa de Deus? Aí é o Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo pode aqui. Ó, estar sempre na casa de Deus. Fala. A igreja? É, igreja não. Fala. O templo. O templo é a casa de Deus, onde nós, a igreja, o corpo de Cristo, habita. Então está sempre na casa de Deus. Ouvindo, só que esse o terceiro que eu fiz aqui, você vai na hora. Ouvindo, alimentando dele e louvando a ele. Irmãos, é isso que é um dever, não obrigação. O dever de todos os membros da igreja, todos os cristãos, principalmente os membros. Por que as igrejas hoje não crescem? Porque os próprios membros afastam. Onde tem assim, parece que atrai mais. Não tem aquele ditado popular que fala que uma andorinha não faz verão? Tem que ter burro. Então, os irmãos, o lugar dos membros é ter o tempo dele. Nós temos tempo o dia todinho. O sol nasce e esconde para trabalhar, para servir aos nossos deveres, cumprir tudo. E tem os dias depois de Siria. Todas as noites. Vamos aproveitar enquanto Deus está na vida. Aprender, falar dele. São através das nossas atitudes que agrada a Deus. Comportamento. A maneira de conduta aprovada por ele que agrada a ele. Se 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele vai falar, Paulo fala de agradar a Deus. Primeira carta dos Tessalonicenses, 2,4. Mas como fomos aprovados, já começa assim, ó. Mas como fomos aprovados de Deus, quando você aceita Jesus Cristo, você é aprovado de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Entendeu? Vamos ler de novo. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Ele nos entregou o Evangelho. Alguém pregou o Evangelho. Assim, agora ele confiou, entregou nós o Evangelho, a palavra,
E assim vamos falar, tocar para frente. A fila não para, é falando. Assim falamos, não como para agradar a homens. Se sair para pregar, fazer visita, fazer algum estudo, visitar, para agradar homens, para agradar pastor, para agradar líder de igreja, para agradar quem for, não está agradando a Deus. É fazer para agradar a Deus, saber que essa é a missão. Mas a Deus, porque Ele prova os nossos corações, pensamento. Agora, capítulo 4, 1-3. Finalmente, irmãos, 1 Tessalonicenses, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Entendendo, irmão? Então ele fala, finalmente, pronto. Irmão, vos rogamos, rogar é pedir com força, com vontade, com exigência. Exortamos, no Senhor Jesus. Ele não vai exortando em mais ninguém, é no Senhor Jesus. Que assim como vocês recebeste de nós, o apóstolo falou, nós, ele, os que estavam com ele. Nós pregamos, exortamos, que vocês não recebessem de nós, de que maneira convém andar. Que maneira que está dando para o crente? Andar com testemunho. Andar e agradar a Deus. É procurar evitar de pecar muitos. Tem pecado que dá para evitar. Até o que não dá, você perde a paciência, você fala algo que já falou. E nós devemos também, nós cristãos, ter maturidade em Jesus Cristo, ter a maturidade, o conhecimento de saber perdoar o próximo, perdoar o irmão, perdoar a igreja. Me falou, pronto, não perdoa mais, não esquece mais. É perigoso isso aí, é perigoso. Então, convém como vai andar. Eu vou andar com rebeldia, desobedecendo a Deus, divorciado de Deus. Se sou um crente, às vezes eu estou com uma mulher divorciada do marido, só desagradando. E assim andai para que possa, aí vai progredir. Progredir no que? Na vida financeira? Na vida espiritual. Cada vez mais. Olha 2. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4. Olha 2. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Vocês estão sabendo? Não é o mandamento da lei de Moisés. É o mandamento que cabe ao cristão hoje no tempo da graça. 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhai da fornicação. Então é a vontade de Deus essa. Jeremias 17:10 também diz assim, eu, o Senhor, ninguém escapa do Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O fruto das nossas ações, o fruto das nossas obras, o fruto da nossa obediência, Ele vai dar a cada um, além da salvação. A salvação não é através de obras, a salvação não é através de você dar um bom testemunho, ou dar um bom testemunho às obras é consequência da salvação. Se você é salvo, você quer agradar a Deus, quer dar um bom testemunho, quer viver para Ele. Então, somente Deus conhece o coração, ninguém mais. Ninguém mais. E os anjos.
Ninguém, só Deus. Ele que nos criou, o diabo, ninguém. Nem nós mesmos, irmãos, conhecemos o nosso coração, porque nós não sabemos o que o coração da alma, o que nós vamos pensar amanhã, que atitude vamos tomar amanhã, ele já sabe. Nem nós, na vida eu sou tão arrogante, eu sei muito, tu não sabe nada. Isso é um inferno. Como inferno? Somente Deus conhece o coração e Ele prova as entranhas, os íntimos dos nossos pensamentos, antes de nós pensarmos. E Ele permite acontecer certas coisas em nossa vida conforme a nossa disposição. Se você é propenso para fazer isso, insistente, teimoso, ou é duas coisas agora. Se Ele permitir, você vai fazer, vai cair no buraco. Se Ele não permitir, você não vai fazer. Vai ter um empecilho. Às vezes você tem uma decisão, eu vou fazer aqui isso. Às vezes Ele deixa você fazer, para o nosso próprio ensinamento. E se Ele não deixar, não vai. É isso que é permissão. Um dia eu fui fazer isso. Quando a gente toma uma decisão, eu não vou fazer isso, eu não vou falar. E Ele respeita o nosso livre-arbítrio, porque Deus criou o homem assim, que Ele é fiel. E nós somos infiel. Que Ele poderia, tinha todo o direito de não dar o nosso livre-arbítrio, fazer só o gosto dele. Mas Deus quer que nós fazemos por amor. Agora, quando fazemos algo que lhe agrada, Ele sente prazer em nos ajudar, nos abençoar, porque nós estamos agradando Ele, naquilo que necessitamos. Agora, se não fazemos bem e fazemos mal, o Senhor não agrada de nós. Às vezes, nós não fazemos o bem e fazemos o mal. Agora, o Senhor, pela onisciência dele, Ele já sabe o que está no nosso coração antes de sair, vamos dizer assim, para a luz do dia. Antes de nós, o que está lá dentro, antes de nós falarmos, antes de nós agirmos, Ele já sabe o que vai acontecer. O que está no coração do homem, até muito antes que ele pense em fazer, Deus já sabe. Tudo que está no nosso coração, que nós ainda não sabemos ainda. Mas ontem nós sabemos. Os irmãos, os mais comendo. Eu sou isso que eu até esqueço. Não pode contar cedo para mim que superou bem aquele ano. Eu falo que eu esqueço. Ele contou uma coisa lá fora hoje, de esquecer. Eu não sei o que está acontecendo. Diz que é a vacina, né? O Covid, né? Sei. Ele já sabe antes, ou seja, que sempre revela exatamente o que está no nosso coração, bem ou mal, e o seu caminho segundo o fruto das suas ações que fizeres aqui na terra. Também em 2 Coríntios, capítulo 5, 10. É isso aí também, irmãos. Ó, porque todos, Paulo diz, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora uma pergunta: o cristão só faz o bem? Não. Então, esse tribunal aqui é para os cristãos. Eu já vi alguém já interpretar, separar aqui, ó. Aqui está o crente e o ímpio. Eu do banco, não é. Ele está falando tribunal. O ímpio é no grande trono branco. Já falou trono branco porque lá não passa nada. E no tribunal também não passa. Tribunal de Cristo. Lá vai ser o efeito das nossas mordomias, como nós vivemos aqui nesta vida.
os nossos pensamentos. Isso aí. Se nós formos fiéis, esse é para efeito de recompensa de galardão. Eu falei disso aqui na casa que eu visitei. Eu tenho o grande trono branco e o tribunal de Cristo. As crentes, os crentes que dão mau testemunho, que não vivem aquela vida que devia viver, ele vai no dia do juízo. O tribunal de Cristo vai sentir vergonha. Então, as coisas que agradam a Deus são simples e às vezes fáceis, relativamente falando. Depende de nós querermos fazer. Se nós não queremos fazer, nós não vamos fazer. Será que nós cristãos, nos dias de hoje, só que nós cristãos estamos agradando a Deus em tudo que Ele merece? A resposta é não. Será? Em muitos casos nós não estamos querendo agradar a Deus. Por quê? Queremos agradar a nós mesmos. É mais fácil agradar a nós mesmos do que agradar a Deus. E se nós agradar a nós mesmos, nós não estamos agradando a Deus. Irmãos, podemos nos agradar a nós mesmos naquilo que não é pecado, que é bom para nossas vidas. Uma coisa que é bom para nossas vidas, tanto vida física, principalmente a vida espiritual, isso nós devemos, aí vamos agradar. Precisamos saber governar as nossas vidas, porque há tempo para tudo. Então cada um é deixar o outro governar a nossa vida. Deixa Deus. Ele ilumina o Espírito Santo. E nós, na natureza divina nossa, conhecimento das Escrituras, esse GPS que nós temos aqui, que não falha. Isso aqui não leva para o caminho errado, não. Caminho difícil, não. Leva, se não quiser seguir, quiser curtir, pegar o caminho errado, seguir, a Bíblia só ensina coisas boas. Se não agradar a Deus, então vai agradar a quem? A nós mesmos. Sendo assim, pecamos. Gálatas 1:10. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Por quê? Persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Por quê? O apóstolo Paulo fala aqui, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Está vendo? O apóstolo Paulo diz. Ele sofreu. Esse persuado aqui, não sei se não vi outra versão. Senhor, porque me persuadir é convencer. Então, por quê? Vou me convencer, me convenço agora homens ou a Deus. Então, eu devo persuadir a Deus, obedecer a Deus, me convencer, deixar Ele pela tua palavra e persuadir, não os homens. Ou procuro agradar a homens? Não. Paulo disse que não. Se ele tivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Paulo diz, prego a doutrina de homens ou prego a doutrina de Deus? Vamos pregar a doutrina de homens? Mandamentos de homens? Paulo não estava pregando a doutrina deles mesmos, nem procurava agradar aos homens. É o que muitos fazem, agradar a homens. Não se pode agradar a ambos dois. Ou vai agradar a Deus, ou vai agradar ao homem. Sabe, se agradar ao homem, está agradando ao inimigo de Deus.
jeito de agradar os dois ao mesmo tempo. Ou vai agradar a Deus ou vai agradar a nós. Os adversários de Paulo na Galácia não atacava somente o Evangelho, mas também o mensageiro. Às vezes você está pregando, a pessoa não ataca o Evangelho, começa a atacar o mensageiro que está pregando. Começa a apontar o dedo para ele. Ah, você, comedor de arroz, feijão. A pessoa que conhece muita gente, que é um lugar estranho, ninguém te conhece. Quando você conviver com bastante gente, pessoa que conhece, cresceu, vai dizer juntos. Aí depois de ver tudo que você viveu, depois ver você vai pregar, ele começa a te atacar. Ataca o mensageiro. Uma das acusações era de que Paulo pregava de uma forma bem branda e não exigente. Sabe por quê? Paulo pregava o Evangelho não exigindo a circuncisão. Pronto, eles achavam que tinha que circuncidar, que era uma da lei. Ou obediência à lei. Paulo pregava contra. Nós estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei de Moisés. A lei do sábado. E nem as restrições alimentares. Ele pregava contra, e eles atacavam aquele negócio. Achavam que Paulo não estava exigindo. É a mesma coisa hoje. Às vezes somos criticados, irmãos, de nós ensinar, falarmos assim, porque é o que a Bíblia diz. Ninguém é obrigado a vir na igreja. Não é mesmo. A mulher fala assim, que está errado falar isso, que deixa as mãos para fora. Aí não vem. Tem que entender, ninguém é obrigado. Deus o quer que vem por amor, por misericórdia. Amor. Obrigação é debaixo de lei, de regras. Deve ter sim uma regrinha da igreja, como é que vamos dizer? A doutrina da igreja tem que ter uma meta que a pessoa vai ensinar para servir a Deus. Mas um dever, que eu sempre falo, esqueci agora, um dever não é uma obrigação, é um dever que eu tenho. Isso é por amor, porque eu quero, é livre. É isso que os crentes tudo deveria ter esse pensamento. Então, agora não está proibindo, não perde, se afasta da igreja, não perde a salvação. Uma igreja que salva, é claro que não é a igreja que salva. A igreja que nós somos todo pecador, Cristo morreu pela igreja, Cristo que salvou a igreja. A igreja, ela prega o Salvador, ela ensina como salvar a alma, mas ela não salva ninguém. A igreja somos nós. Então vamos pregar. Então, se você sair da igreja, abandonar a igreja, perdeu. Você não é. Se falar que não é crente, isso aí é ele com Deus. Não cabemos nós falar. É ele, Deus, que sabe a fé dele. Agora, falar que perde a salvação, batizou, pecou, adulterou, porque certo perde a salvação. Então a salvação, então Cristo não pagou todos os pecados. Então, tem que dizer isso. Irmão, essa doutrina chegou até que nós aqui no Birajá, através do irmão Fé. Ele morreu. A mulher vai falar saudoso, o irmão Fé, ele morreu. O irmão Fé está vivo. Ele está vivo lá, não está vivo fisicamente, ele está lá. Então, irmãos, como agradar a Deus? Nós aprendemos um pouco de como agradar a Deus. Cada um põe seu coração. Eu vou agradar a Deus. Tem um propósito que não vai arrepender. Amém? Então, vamos louvar a Deus, vamos preparar para vir batalhas aqui, novamente. Esquece, depois que fizer a oração, já vamos falar bem do horário do culto de domingo, que vem, amanhã, o que pretendemos fazer. Tá bom? Seguindo, vamos cantar agora.
Qual é o hino? 889. Não entendi. 289. É que eu tenho ontem, está gravado, né? Tá dando? Não, eu vou cantar hoje, deixa aí todo dia, só se você ligação. Hã? Vocês têm ontem eu cantei, viu? Sim. Hã? Sim. Sim, pastor. Sim. Quem pediu sim? Dos 8,9 é aquele de onde que é esse? Não é? Para brincar com você, né? Quer estar, quer. Então, vamos ver. E no 5 agora. Deveria mudar a nota que vem a palavra bem baixa. Isso, ó. Poderoso. Olha lá.